Oi, pessoal dos nonos anos, vamos para mais uma aulinha de matemática? Nossa aulinha de hoje é bem simples, mas muito útil para as próximas aulas que nós teremos, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês um caminho contrário do que eu ensinei na aula anterior. Na aula anterior eu ensinei para vocês que quando a gente tem um radical, né, dentro desse radical tem um número que é fatorável. Essa fatoração pode surgir na forma de quadrados, de cubos, o fator pode aparecer várias vezes. E aí, dependendo do índice do radical, a gente vai reunir ele em grupos, por exemplo, se o número, depois de fatorado, estiver com quadrado e ele estiver dentro de uma raiz quadrada, a gente coloca esse número ao quadrado dentro do radical na fatoração e corta o quadrado com a raiz quadrada. Então, isso vai fazendo o nosso radical sair simplificado. Hoje nós vamos aprender o caminho de volta disso, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 2 raízes de 3. Então, 2 raízes de 3, esse 2 ele saiu do radical. Agora vamos puxar pela memória. Se quando a gente fatora um número, ele entra na raiz quadrada elevado ao quadrado, o quadrado dele corta com a raiz e ele sai do radical. Então, por exemplo, ó, esse número 2 que está fora do radical, multiplicando o radical, para eu colocar ele aqui dentro, como que ele vai entrar? Obviamente, ele vai entrar elevado ao quadrado. Então, olha o que vai acontecer. Esse 2 raiz de 3, ó, eu vou manter a raiz. Esse 3 que estava dentro da raiz vai continuar. E esse 2, que ele saiu, tipo assim, saiu dessa raiz, quando ele for entrar, ele vai ter que entrar 2 ao quadrado. Por quê? Porque se ele tá aqui fora, gente, ó, se ele tivesse assim, não é aqui que eu ia cortar o quadrado com a raiz quadrada, ele ia sair do radical e ficava assim? E esse 3 que não tinha quadrado ia ficar dentro da raiz? Então, para você vir isso aqui, ó, se eu tiver que voltar, ó, introduzir um fator externo no radical, para ele entrar na raiz, eu tenho que elevar ele ao índice igual da raiz. Então, se ele vai entrar numa raiz quadrada, ele vai entrar elevado ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 vezes o 2 entra na raiz elevado ao quadrado, porque a raiz é quadrada. Aí, se for só para introduzir o número dentro do radical, você poderia até parar o exercício aqui. Agora, se você quiser continuar, você só faz isso, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, se eu fosse simplificar a raiz de 12... eu ia fatorar o 12, eu vou até fazer para vocês verem, ó. Ia fatorar o 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Ó, como ele tá uma raiz quadrada, eu ia achar um quadrado aqui, ia fazer isso aqui, ó, colocar o 2 ao quadrado vezes 3 aqui, ia cortar o quadrado com a raiz e o 2 ia sair, o 3 ia ficar na raiz, tá? Então, isso aqui é o contrário da simplificação, isso que eu tô ensinando para vocês nessa aula. E para que aprender isso, professora? Porque vai ter exercício mais pra frente que você vai ter que colocar ele dentro da raiz, tá bom? Então, é só para você aprender o caminho de volta. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Mesma coisa, esse 5 é o que vai entrar. Então, você vai deixar a raiz e o 2 que estava dentro vai continuar. Esse 5, para ele entrar, como ele vai entrar numa raiz quadrada, ele tem que entrar ao quadrado, porque o quadrado é que cortaria com a raiz e sairia e ficaria assim, tudo bem? E aí, se quiser continuar, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Então, você descobre qual foi o número que não simplificado tinha gerado a simplificação 5 raiz de 2. Ah, e se a raiz for cúbica, professora? Mesmo raciocínio, ó. Raiz cúbica. O 2 que está dentro, deixa ele lá. E esse 4, gente, ele vai entrar numa raiz cúbica. Então, para ele ter saído, é porque ele estava elevado ao cubo. Porque é o cubo que corta com a raiz cúbica. Quadrado não corta com raiz cúbica, tá bom? Então, ele entra na raiz cúbica elevado ao cubo. E aí, se você quiser continuar a conta, ó, raiz cúbica, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 64 vezes 2, 128. Sempre a potência antes e depois multiplica. Certo? Então, se eu fosse simplificar a raiz cúbica de 128, depois de fatorado, ia virar isso aqui. Mais um exemplo, agora é uma raiz quarta. Raiz quarta, o 3 já estava lá, continua. Como é que esse 10 vai entrar numa raiz quarta? Ó, se ele saiu de uma raiz quarta, é porque ele estava elevado à quarta, porque 4 corta com 4 e sairia o 10. E aí, para fazer a continha,
raiz quarta de 10 à quarta é o 1 seguido de 4 zeros, ou seja, 10.000. 10.000 vezes 3, 30.000. E esse exercício aqui, ó, é um tipo de exercício que cai muito em vestibular, sabia? Ó? Como é que eu resolvo isso? Ó, raiz quadrada da raiz de 2 vezes a raiz de 3 da raiz quadrada de 5. Nossa, que coisa complicada! Então, este exercício, ó, note que a primeira raiz pega todas, a segunda raiz pega a última, e a última é a única que está sozinha, tá bom? Então, é a raiz da raiz da raiz. Essa raiz aqui de fora, ela vai até o final, pega todas as outras de dentro. Sabe como que resolve esse exercício? Com essa propriedade aqui, ó, de introduzir o fator no radicando. Então, para fazer esse exercício e não errar, você só precisa de uma coisa. Aliás, você precisa de duas. Você precisa saber isso, ó, que todo número que entra numa raiz quadrada entra elevado ao quadrado, que todo número que entra numa raiz cúbica entra elevado ao cubo e assim por diante. Então, isso é um fato, precisa saber isso aqui. E precisa também ser organizado e metódico. Você tem que ser caprichoso aqui. Porque se você fizer de qualquer jeito, você vai se perder nos próprios cálculos. Então, o conselho que eu dou aqui é: saiba isso, que você acabou de aprender, e seja organizado. Então, vamos lá, gente. Olha, quando você tem um problema, dentro de um problema, dentro de outro problema, posso te falar? Até na vida, qual é o jeito mais fácil de resolver um problema que está gerando outro, que está gerando outro? É começar por fora? Resolver o problema externo? Não. É de dentro para fora que você vai. Em tudo na vida é assim. Se você tem um problemão que foi causado por um problema menor, que foi causado por um probleminha lá interno, começa naquele problema mais interno. Resolve ele, com ele você resolve o de fora, com esses dois resolvidos você vai para o mais externo. E aqui é a mesma coisa e na matemática é sempre assim. Por isso que os parênteses, por exemplo, eles são resolvidos antes dos colchetes e das chaves. Você já percebeu que em toda expressão numérica que tem parêntese, colchete e chave, o parêntese é o mais interno, o colchete está para fora e a chave é a externona? Tá? Então, sempre a gente começa a resolver o problema de dentro para fora. Então, se eu vou resolver de dentro para fora, é o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse 3 aqui para dentro, ó. Só que eu não vou jogar esse 3 para dentro e esse 2 também. Não. Eu começo uma coisa de cada vez. Então, eu vou, ó. Marquei o que eu vou resolver agora, que é jogar esse 3 aqui dentro. Todo o resto eu vou copiar igualzinho. Então, eu vou manter, ó, essa raízona de 2. E essa raiz aqui, ó, essa aqui, ela vai ficar sozinha agora. Vai encostar nessa aqui. Por que vai encostar nessa aqui, ó? Porque eu vou jogar esse 3 aqui dentro. Então, se eu vou tirar ele daqui, aqui vai ficar vazio, ó. Tá entendendo? Aqui tinha um 3, mas agora eu vou fazer isso. Eu vou jogar esse 3 aqui dentro, ó. Então, ele vai sair daqui, por isso que aqui ficou um espaço vazio entre uma raiz e outra. Então, esse 5 já estava aqui, continua, vezes. E esse 3 que vai entrar aqui, ele vai entrar 3 ao quadrado, porque ele entrou numa raiz quadrada. Tudo bem? Então, aqui ficou vazio, gente, ó. Aqui ficou vazio. Agora, o meu próximo passo vai ser usar a propriedade lá de trás, ó, que é a raiz de raiz. Essas duas raízes, ó, quando não tem nada entre uma e outra, é raiz de raiz, que multiplica os índices, estão lembrados? Aí esse 2 aqui, deixa ele até não ter mais jeito. Então, você vai deixar aqui a raiz desse 2 aqui. E essas duas raízes, como não tem mais nada no meio, você vai fazer delas uma só. E como que faz de duas raízes uma só quando uma está dentro da outra? Aquela propriedade de aulas anteriores, é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. E aí, aqui dentro, se quiser resolver, pode resolver, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Ó, já diminuiu. Agora, o meu próximo passo é jogar esse 2 aqui, ó, dentro dessa raiz. Mas a raiz não vai sumir, ela vai ficar aqui fora, ó. Ela vai ficar aqui fora. Essa raiz quarta de 45 vai continuar aqui. Só que esse 2 vai sair daqui e vai entrar aqui dentro. Por isso que vai ficar vazio aqui, ó. Mas a raiz não sumiu, essa raiz de fora. Eu ainda tô só jogando esse 2 aqui dentro. Então, como esse 2 vai entrar numa raiz quarta, ele entra 2 à quarta, que é o que eu ensinei para vocês aqui em cima. Tudo bem? E agora sim, ó. Eu tenho de novo, ó, raiz dentro de raiz sem nada no meio. Então, esse é o momento de fazer isso virar uma raiz só. Como que é raiz de raiz? Ó, 2 vezes 4,
raiz oitava de 45 vezes 2 à quarta é 16. Agora eu só vou multiplicar 45 por 16. Ó, 45 vezes 16 dá 720. Então, o resultado desse exercício é raiz oitava de 720. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu vou passar os exercícios para vocês agora. E vocês, então, façam essa aulinha curtinha, porque eu queria só que vocês aprendessem isso. E amanhã a gente faz outra aula. Vamos começar as operações com radicais amanhã, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus.